Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, subia ao palco do Teatro Municipal de São Paulo naquela noite como sempre fez ao longo de décadas, dominando a cena com sua voz inconfundível e suas canções que marcaram gerações. O público estava hipnotizado enquanto ele cantava Detalhes, uma das músicas mais emblemáticas de sua carreira, quando algo inesperado aconteceu. Entre as cadeiras e olhares atentos, uma mulher de cabelos grisalhos chamou a atenção de todos. Não, era uma fã qualquer. Era alguém que trazia um passado há muito guardado na memória do próprio Roberto. Mariana Lopes, uma senhora de 68 anos, atravessava lentamente a plateia, despertando curiosidade e um misto de surpresa e emoção nos presentes. Roberto parou por um instante, o rosto marcado por uma expressão que ninguém havia visto antes. Naquele palco, ele a reconheceu imediatamente. Era ela, sua antiga paixão da juventude, o amor que havia desaparecido misteriosamente há mais de 40 anos, deixando um vazio em sua vida e em suas canções. Aquela cena improvável, no meio de um show, estava prestes a revelar segredos guardados por décadas, uma história que ninguém esperava ouvir. O reencontro inesperado entre Roberto Carlos e Mariana seria mais do que uma surpresa para o público. Seria uma viagem profunda ao passado, cheia de emoção, dor e redenção. Roberto, conhecido mundialmente por sua trajetória imponente e por seus romances eternizados em melodias, viu naquele momento o reencontro de um capítulo perdido em sua própria vida. A mulher que atravessava a plateia não era apenas uma presença, ela era a inspiração oculta por trás de várias músicas que o público tanto amava e que agora ganhavam uma nova dimensão diante dos olhos de todos. Se você quer acompanhar cada detalhe desse reencontro emocionante, entender o que foi revelado no palco e como essa história tocou não só a vida de Roberto Carlos, mas também milhares de pessoas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai descobrir histórias que mexem com o coração, momentos que mostram que a música vai muito além do que ouvimos. Ela carrega histórias reais, cheias de sentimentos profundos e transformadores. No meio daquele teatro lotado, enquanto as luzes se focavam em Roberto Carlos e Mariana, o tempo parecia congelar. A plateia, completamente silenciosa, assistia ao que seria um dos momentos mais inesquecíveis da história da música brasileira. Roberto, com os olhos marejados, convidou Mariana a subir ao palco, surpreendendo a todos. Não era apenas um gesto simbólico. Era o começo de uma revelação que ninguém podia imaginar. O que ela tinha a dizer mudaria para sempre a percepção daquele encontro, deixando cada pessoa presente e milhões assistindo depois, em lágrimas e reflexão. A figura de Roberto Carlos, que por décadas encantou o Brasil e o mundo com sua voz e suas histórias de amor, mostrava ali um lado mais humano, mais vulnerável, que poucos tiveram a chance de ver. E o que ele revelou naquela noite sobre o motivo do desaparecimento de Mariana abriu portas para uma narrativa inédita, que vai muito além da música. Se prepare para mergulhar em uma história que fala de escolhas difíceis, de saudade, de superação e, principalmente, de reencontros que transformam vidas. Essa não é apenas a história de um amor perdido, é a história de duas pessoas que decidiram, após décadas, transformar seu passado em um legado para o futuro. Fique conosco para descobrir todos os detalhes dessa jornada emocionante que começa no Teatro Municipal de São Paulo, com Roberto Carlos no centro dessa trama que vai emocionar e inspirar. Se inscreva agora para não perder nenhum capítulo dessa história que já conquistou corações e promete continuar surpreendendo. Naquela noite inesquecível no Teatro Municipal de São Paulo, Roberto Carlos começava seu show com a mesma maestria que o consagrou como o rei da música brasileira.
O público, uma mistura de fãs de todas as idades, estava embalado pela nostalgia que só suas canções poderiam proporcionar. Ele entoava Detalhes, um clássico que falava de amores, perdas e memórias, enquanto as luzes suaves envolviam o palco, criando um clima quase mágico. Era um momento de reverência à sua longa carreira, aos tempos da Jovem Guarda e ao impacto que suas músicas tiveram na vida de tantas pessoas. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito de um show memorável, até que uma figura inesperada começou a chamar a atenção no meio da plateia. Mariana Lopes, uma mulher de 68 anos, ex-professora de História de Campinas, caminhava lentamente entre as cadeiras, com seus cabelos grisalhos brilhando sob a luz do teatro. Sua expressão serena e ao mesmo tempo determinada contrastava com a surpresa silenciosa dos espectadores ao seu redor. Ela não era uma fã comum. Havia algo no jeito com que ela se movia, na quietude que emanava, que fazia com que todos a notassem sem saber exatamente o motivo. Para Roberto Carlos, porém, aquela imagem não era apenas familiar, era um retorno inesperado de um passado que ele acreditava ter ficado para trás há muito tempo. A presença de Mariana evocava uma nostalgia profunda. Era como se o tempo tivesse voltado àquela noite dos anos 60 e 70, quando o Brasil vibrava com a Jovem Guarda e Roberto Carlos ainda era um jovem cantor cheio de sonhos. Ela representava uma ligação direta com aquele passado, um elo vivo entre a história pessoal do rei e o presente. Ao observá-la, Roberto sentiu um misto de emoções: surpresa, saudade e uma vontade incontida de entender o que a trouxe de volta depois de tanto tempo. O silêncio no teatro era quase palpável, a expectativa crescia e o clima parecia eletrizado por aquela atmosfera de reencontro. Enquanto a música continuava, a câmera focava em detalhes que carregavam significado. O brilho nos olhos de Roberto, os gestos contidos de Mariana e o contraste entre a fama radiante do cantor e a simplicidade marcante daquela mulher que havia decidido cruzar a plateia naquela noite. O cenário do Teatro Municipal, com sua arquitetura imponente e história cultural, reforçava ainda mais a importância daquele momento, fazendo com que o público compreendesse que ali não se tratava apenas de um show, mas do resgate de uma memória essencial para Roberto Carlos. A conexão entre os dois personagens transcendia o palco. Mariana, com sua trajetória como professora e mulher que dedicou a vida ao ensino e à história, simbolizava não apenas o passado de Roberto, mas também as histórias não contadas que influenciaram suas músicas e sua vida. Ao mesmo tempo, Roberto representava o peso de uma carreira brilhante e a carga emocional que o sucesso trouxe, especialmente nas relações pessoais. A expectativa em torno do reencontro crescia, e todos sabiam que algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre a percepção daquele espetáculo. Aquela noite no Teatro Municipal de São Paulo não era apenas mais um capítulo na carreira de Roberto Carlos. Era um momento de cruzamento entre passado e presente, entre música e vida, onde o ambiente se tornava palco para uma história cheia de emoções e revelações. A aparição de Mariana prometia uma narrativa profunda, cheia de significados, que tocaria não apenas os corações dos que estavam ali, mas de milhares de pessoas que conheceriam esse reencontro através das redes e dos relatos que logo surgiriam. Assim, o contexto estava estabelecido, Roberto Carlos no auge de sua carreira, a plateia entregue à sua voz, e Mariana, a figura do passado que trazia mistério e emoção, preparavam o terreno para um encontro que ninguém jamais esqueceria. A magia da música se unia à força da memória, criando uma atmosfera única que só o Teatro Municipal poderia oferecer naquela noite. A história estava prestes a começar, e cada detalhe daquele momento faria toda a diferença. Mariana Lopes,
não era uma personagem comum na vida de Roberto Carlos. Ela representava um capítulo essencial, cheio de emoções e lembranças profundas que marcaram sua juventude. Antes de Roberto se tornar o ícone da música brasileira, conhecido mundialmente, houve um tempo em que ele viveu um amor simples, intenso e verdadeiro. Mariana, ex-professora de História de Campinas, foi essa pessoa especial, a jovem que conquistou o coração de Roberto em seus primeiros anos de carreira, quando ambos sonhavam com o futuro e ainda tinham toda a vida pela frente. Ela era a garota dos cabelos castanhos, que com seu jeito tranquilo e doce, encantou o jovem Roberto. Juntos, viveram momentos que inspiraram muitas das músicas que anos depois fariam parte da história da música brasileira. Mas o que parecia um amor destinado a durar, acabou sendo interrompido de forma abrupta e inexplicável. Mariana desapareceu sem deixar rastros, uma ausência que deixou Roberto Carlos devastado e cheio de dúvidas. Durante décadas, ele guardou aquele vazio em seu peito, traduzido em canções e saudades, sem nunca compreender totalmente o motivo daquele silêncio. Para o público, Roberto Carlos sempre foi a voz dos amores e das perdas, mas poucos conheciam a verdadeira história por trás daquela dor. Mariana, por sua vez, era a mulher que desapareceu não por falta de amor, mas por razões que ele ainda desconhecia. A distância entre os dois se tornou um mistério envolto em silêncio, e o tempo passou, deixando para trás apenas lembranças que pareciam congeladas no passado. A figura de Mariana, agora com 68 anos, trazia consigo a simplicidade e a força de uma mulher que, apesar das dificuldades, seguiu seu caminho com coragem e dignidade. Ex-professora de História, ela dedicou sua vida a ensinar e a inspirar outras pessoas, mesmo enquanto carregava consigo um segredo que a impedia de voltar para Roberto. Seu rosto sereno e seus cabelos grisalhos mostravam as marcas do tempo, mas também a sabedoria de quem aprendeu a lidar com a dor de um amor interrompido. Esse contraste entre Mariana e Roberto Carlos reforçava a autenticidade da história. Ele, o astro global, com sua fama, seus palcos gigantescos e seus fãs fervorosos. E ela, a mulher comum que havia escolhido se afastar para protegê-lo, apesar do amor que ainda sentia. Essa diferença de mundos, porém, nunca apagou a conexão profunda que existia entre eles, uma ligação que estava prestes a ser retomada naquela noite. A plateia, ao saber um pouco mais sobre Mariana, entendia que ela não era apenas uma personagem coadjuvante na vida do rei, mas uma parte fundamental de sua história. Essa revelação dava um novo significado às canções de Roberto Carlos, mostrando que por trás das letras havia uma verdade humana e dolorida, vivida intensamente por dois corações que, apesar do tempo, nunca se esqueceram. Mariana representava o passado de Roberto, mas também a possibilidade de um reencontro com aquilo que ele mais prezava: a sinceridade dos sentimentos e a importância das histórias que moldam quem somos. A apresentação daquele casal diante do público criava uma tensão emocional poderosa, que prenunciava o que ainda estava por vir. Assim, a narrativa ganhava forma, mostrando que o amor juvenil de Roberto Carlos não era apenas um capítulo distante, mas um elo vivo, pronto para ser reescrito. Mariana Lopes, com sua história, humanizava o mito e trazia à tona uma verdade que muitos esperavam ouvir: que por trás do brilho e do sucesso existe uma vida cheia de emoções reais e que o reencontro com o passado pode mudar tudo. O momento em que Roberto Carlos percebeu quem era aquela mulher que atravessava a plateia no Teatro Municipal de São Paulo foi marcado por uma mistura intensa de surpresa, emoção e incredulidade. Seus olhos, geralmente tão seguros e tranquilos diante do público, ficaram marejados e a voz, por um instante, vacilou.
A plateia, já atenta à música e à presença marcante do rei, agora se via diante de uma cena inesperada, carregada de suspense e significado. Roberto, que sempre foi conhecido pela serenidade e pelo domínio de cena, mostrava naquele instante uma vulnerabilidade rara, fruto do reencontro com Mariana Lopes, a mulher que havia desaparecido de sua vida há mais de 40 anos, sem perder a compostura. Mas com o coração acelerado, Roberto fez um gesto sutil, quase imperceptível, convidando Mariana a subir ao palco. A reação do público foi imediata. Um silêncio carregado de expectativa tomou conta do teatro. Todos queriam saber o que havia motivado aquele convite, qual seria a história por trás daquele reencontro tão inesperado. Mariana, por sua vez, subiu com calma, seus passos firmes e olhar decidido, como quem carrega anos de silêncio e um segredo que finalmente estava pronto para ser revelado. No palco, Roberto e Mariana ficaram frente a frente e o tempo pareceu desacelerar. A tensão no ar era palpável e a plateia se segurava para não explodir em emoção. A voz de Roberto, ainda com um tom de surpresa, quebrou o silêncio para dizer palavras que tocaram profundamente a todos. Ele confessou que várias das suas canções tinham sido inspiradas por aquela mulher à sua frente. Foi um momento de pura intimidade, revelando que a história deles nunca havia sido apenas um passado distante, mas um elemento vivo e presente em sua arte. Apesar do impacto da revelação, a pergunta que pairava no ar era clara: por que Mariana desapareceu? O mistério que havia envolvido a ausência dela durante tanto tempo criava uma expectativa enorme no público, que ansiava por respostas. Roberto, visivelmente emocionado, parecia dividido entre a vontade de saber a verdade e o medo do que poderia ouvir. As pausas dramáticas, os olhares trocados e os silêncios carregados reforçavam a sensação de que algo muito importante estava prestes a ser compartilhado. A tensão narrativa se intensificava a cada instante. Mariana, mantendo uma postura calma, mas com os olhos cheios de sentimentos, preparava-se para contar sua história, deixando a audiência em suspense absoluto. O teatro, palco de tantos momentos memoráveis da música brasileira, agora se transformava em um espaço onde um segredo guardado por décadas estava prestes a vir à tona. A mistura entre o passado e o presente criava um clima de expectativa e emoção que envolvia todos os presentes. Esse instante, cuidadosamente construído, foi essencial para manter o público preso à narrativa, desejando saber o que havia acontecido naquela época para romper um amor tão profundo. A presença de Mariana no palco, o convite de Roberto e o silêncio respeitoso da plateia criavam uma atmosfera única, onde o mistério e a emoção caminhavam lado a lado. Era o ponto da história que ligava o ontem ao hoje, preparando o terreno para a revelação que mudaria tudo. Assim, a construção do mistério não apenas aumentava a curiosidade do público, mas também aprofundava a conexão emocional com os personagens. Roberto Carlos, o rei, mostrava-se não apenas um cantor de sucesso, mas um homem marcado pela vida, pelas escolhas e pelos sentimentos que ultrapassavam o tempo. Mariana, com sua presença silenciosa e enigmática, era o elo que trazia luz a essa história de amor, perda e reencontro. E naquele palco, diante de todos, o mistério estava prestes a ser desvendado. No auge daquela noite emocionante, quando todos aguardavam ansiosos por uma resposta, Mariana finalmente quebrou o silêncio que pairava sobre o Teatro Municipal de Teatro, São Paulo. Com a voz firme, porém carregada de emoção, ela revelou a verdade que guardava há mais de 4 décadas. Em 1983, diagnosticada com leucemia e diante de um prognóstico sombrio que dava apenas 6 meses de vida, ela tomou uma decisão difícil e dolorosa:
afastar-se de Roberto Carlos para poupá-lo do sofrimento de ver alguém que amava enfrentando uma doença tão grave. Era um segredo que explicava seu desaparecimento repentino, um motivo carregado de amor e coragem que ninguém poderia imaginar. O público, que já estava envolvido pela atmosfera intensa do reencontro, sentiu um silêncio reverente tomar conta do espaço. As palavras de Mariana tocavam fundo, revelando a força de um amor que resistiu ao tempo e à dor, mesmo que separado pela distância e pelo medo. Roberto, visivelmente emocionado, não conseguiu segurar as lágrimas. O abraço que deram naquele momento foi a expressão mais pura de uma reconexão que transcendia as palavras, uma mistura de alívio, saudade e esperança. Foi então que Roberto dedicou a ela uma das suas canções mais emblemáticas, Emoções, uma escolha que simbolizava tudo o que ambos sentiam naquele instante. A plateia, contagiada pela intensidade daquele momento, chorava junto, vivendo cada segundo da cena como se fosse sua própria história. A música ecoava no teatro, unindo passado e presente, trazendo à tona sentimentos que pareciam adormecidos há tanto tempo. Se você está gostando dessa história incrível e quer acompanhar todos os detalhes desse reencontro emocionante, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar histórias que tocam o coração, revelações surpreendentes e momentos inesquecíveis que mostram o poder do amor e da amizade verdadeira. Nos dias que se seguiram, a vida de Roberto Carlos mudou profundamente. Ele passou horas sozinho, revisitando memórias antigas e folheando rascunhos de canções que havia escrito inspirado por Mariana. Cada letra, cada melodia, carregava um pedaço daquela história que finalmente ganhava voz. Em um encontro íntimo, em um hotel de São Paulo, Mariana entregou a Roberto cartas que escrevera durante sua luta contra a doença. Cartas que nunca foram enviadas, mas que continham sentimentos e palavras não ditas, que agora ganhavam a chance de serem ouvidas. Movido por essa entrega, Roberto compôs uma nova música, Eu Esperaria, uma canção que falava sobre paciência, esperança e o reencontro que parecia impossível, mas que aconteceu. Ele planejava lançar um álbum chamado Palavras Nunca Ditas, uma homenagem àquelas histórias guardadas no silêncio e no tempo. A emoção daquela composição ressoou não só em seu coração, mas também em milhares de pessoas que se emocionaram e com a mensagem. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, a hashtag #MarianaERoberto viralizou, trazendo uma onda de solidariedade e inspiração para todos que acompanharam o reencontro. A música alcançou milhões de reproduções e, de forma surpreendente, o Brasil viu um aumento significativo no envio de cartas manuscritas. Um gesto que havia perdido espaço na era digital, mas que voltou a ganhar vida graças àquela história de amor, coragem e reencontro. Esse momento de revelação não foi apenas o clímax de uma narrativa. Foi o ponto de partida para uma nova fase, cheia de esperança, criatividade e transformação. Se você quer continuar acompanhando cada passo dessa história emocionante, com novidades e detalhes exclusivos, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nada do que está por vir. Aqui, cada história é uma viagem emocionante que vale a pena viver junto com a gente. Após aquele reencontro inesquecível no palco do Teatro Municipal de São Paulo, a vida de Roberto Carlos tomou um rumo diferente, marcado por uma profunda reflexão e um renovado sentido de propósito. Ele passou dias imerso em suas memórias, revisitando rascunhos antigos de canções que havia escrito ao longo dos anos, muitas delas inspiradas em Mariana. Esses papéis, esquecidos em gavetas e arquivos, agora ganhavam um novo significado, como se aquelas letras guardassem pedaços de uma história que finalmente encontrava seu lugar.
O encontro entre Roberto e Mariana foi marcado por uma intimidade delicada e sincera. Em um hotel em São Paulo, longe dos holofotes e da multidão de fãs, Mariana entregou a Roberto um conjunto de cartas que havia escrito durante sua batalha contra a leucemia, cartas que nunca foram enviadas. Cada página era um fragmento de sua luta silenciosa, uma janela para seus sentimentos mais profundos, expressos em palavras que carregavam amor, medo e esperança. Roberto recebeu aquelas cartas como um presente precioso, entendendo que ali estava a essência daquela história não contada, pronta para ser transformada em arte. Inspirado por essa entrega, Roberto Carlos compôs Eu Esperaria, uma canção carregada de emoção que refletia a paciência e a fé no reencontro que parecia impossível por tanto tempo. A música capturava a essência da espera, do amor que sobrevive mesmo às adversidades e ao silêncio prolongado. Mais do que uma simples canção, ela se tornou uma mensagem de esperança para todos que enfrentam suas próprias batalhas e perdas. Com essa nova obra, Roberto planejou um álbum especial, batizado de Palavras Nunca Ditas, uma homenagem a todas as histórias que ficaram guardadas, aos sentimentos que foram calados e que agora, finalmente, encontravam voz. Esse projeto não era apenas um retorno às raízes musicais do rei, mas também um tributo à força do amor e da amizade, elementos que haviam marcado profundamente sua trajetória. A repercussão dessa história ganhou proporções inesperadas. Nas redes sociais, a hashtag #CCIsMarianaERoberto tomou conta do Brasil, viralizando em uma onda de comoção e solidariedade. Pessoas de todas as idades e cantos do país passaram a compartilhar suas próprias histórias de reencontros, perdas e superações. A música Eu Esperaria alcançou milhões de reproduções em plataformas digitais, tornando-se um hino para quem acredita no poder da esperança e do tempo. Além do impacto emocional, a narrativa inspirou um movimento cultural surpreendente. O Brasil, acostumado à rapidez das mensagens digitais, voltou a resgatar o hábito de enviar cartas manuscritas, um gesto que simbolizava o cuidado, a paciência e a conexão verdadeira entre as pessoas. Esse resgate trouxe um novo significado à comunicação, transformando pequenas ações em grandes manifestações de afeto e humanidade. Roberto Carlos, então, decidiu transformar toda essa energia positiva em algo concreto. Ele organizou a Turnê Melodias do Passado, uma série de shows intimistas que resgatavam canções antigas e compartilhavam histórias por trás delas. Em um desses momentos especiais, Mariana reapareceu no palco, não como uma figura romântica, mas como uma amiga e parceira de uma causa maior. O reencontro entre eles ultrapassava o pessoal para tocar o coletivo, preparando o terreno para a criação da Fundação Tempo de Reencontro. Essa instituição foi pensada para apoiar pessoas que enfrentam doenças graves e seus familiares, promovendo a reconexão emocional e o fortalecimento dos vínculos que muitas vezes se perdem diante do sofrimento. Mariana voltou para Campinas para continuar sua missão como educadora, enquanto Roberto dedicava seu tempo e sua música para os shows beneficentes da Fundação. Assim, o impacto daquela história ultrapassou o palco e as redes sociais, transformando-se em um movimento real de amor, solidariedade e transformação social. O legado do reencontro de Roberto Carlos e Mariana Lopes passou a inspirar não só o Brasil, mas a mostrar que, mesmo depois do silêncio e da dor, é possível criar algo novo e belo voltado para o bem coletivo. A turnê Melodias do Passado foi um marco não só para Roberto Carlos, mas para todos que acompanharam aquela jornada emocionante.
Em cada cidade, ele dividia o palco com histórias, memórias e canções que haviam sido guardadas no coração por anos. E em São Paulo, no mesmo Teatro Municipal onde tudo recomeçou, Mariana subiu ao palco mais uma vez. Mas dessa vez, não para reatar um romance do passado, e sim para celebrar uma amizade que se transformou em algo muito maior. Uma parceria com propósito, um compromisso com a vida e com aqueles que enfrentam suas próprias batalhas silenciosas. Juntos, Roberto e Mariana lançaram a Fundação Tempo de Reencontro, que virou símbolo de esperança para quem lida com doenças graves e para suas famílias. A Fundação promove encontros, apoio emocional e ações culturais, incentivando a reconexão entre pessoas e o fortalecimento dos laços que o sofrimento tenta quebrar. Mariana voltou para Campinas para continuar lecionando, inspirando novas gerações, enquanto Roberto usava sua voz para não apenas encantar multidões, mas também para fazer a diferença em causas sociais, transformando seu legado em ação. O impacto da história de Roberto e Mariana ultrapassou o mundo da música. Inspirou um documentário que conquistou corações e trouxe à tona a importância da amizade, da empatia e do amor em suas diversas formas. Nas redes sociais, o movimento Pedro Marianai, Roberto, transformou-se em um símbolo cultural, reacendendo o hábito da carta manuscrita, aquele gesto simples, mas tão cheio de significado e afeto que havia sido esquecido no tempo digital. Era como se, naquele reencontro, o Brasil inteiro tivesse recebido um convite para desacelerar e se reconectar. E assim, essa história não terminou como muitos poderiam imaginar. Não com um romance reatado, mas com algo talvez ainda mais bonito. Uma amizade que se tornou luz para tantas outras vidas. Roberto e Mariana mostraram que o amor pode se transformar, crescer e se expandir, e que, às vezes, o maior gesto de amor é ajudar o próximo a encontrar seu próprio caminho. Agora que você chegou até aqui, sabe que histórias assim merecem ser contadas, compartilhadas e celebradas. Então, se você quer continuar mergulhando em narrativas que emocionam, inspiram e surpreendem, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente vive cada uma delas junto com você. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e prepare-se para se emocionar, rir, se inspirar e até chorar um pouquinho. Afinal, um pouco de emoção nunca faz mal a ninguém, não é mesmo? Vamos juntos nessa viagem por histórias que tocam a alma, que mostram o melhor da vida e do coração humano. E quem sabe, na próxima história, você também não se encontra refletido em alguma dessas emoções? Porque aqui o roteiro é sempre cheio de surpresas. E a próxima página está só esperando para ser escrita com você. Vem com a gente!